Shalom, 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 meus irmãos amados, a paz e a graça do Senhor Jesus. Falamos ao vivo de Lajinha, Minas Gerais, Sul Capixaba, Leste Mineiro, professor Ilmar, aqui da cadeira de Sociologia e Geografia do Estado de Minas, mas fundador e diretor e professor de Teologia do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. É uma escola teológica que ministra para o curso básico, 36 matérias, curso intermediário, 18 e bacharelado livre, com 12 matérias. Temos também mestrado e doutorado. Aqui nós estudamos Shirologia, que é estuda Cantar de Salomão. Temos também Gematra em todos os níveis, nível básico, intermediário, bacharelado, mestrado e doutorado. Estudo dos números na Bíblia. Nós estamos ministrando as aulas de História do Cristianismo, bloco 2. Nesse bloco 2 temos 3 aulas já. A primeira aula de introdução, a segunda sobre Constantino e os primórdios da igreja, o Concílio de Nicéia e o arianismo. A terceira aula, na aula última agora, falamos de Agostinho e o pelagianismo e o maniqueísmo e o governo de Teodósio. Foi um bom governante, né? Foi no tempo dele que foi reunido o Concílio de Constantinopla, que se proclamou o edito da religião oficial do Estado ser o cristianismo, e também foi feito o cânon do Novo Testamento, foi decidido nesse concílio. Recapitulando um pouquinho, lembrando que a igreja começou com os 12, depois 120, depois 3.120, depois 8.120. Veio a perseguição, os apóstolos ficaram em Jerusalém, os demais presbíteros, bispos, diáconos e demais se espalharam por toda aquela região. As viagens missionárias, Pedro faz viagem por ali, desce a Jope, desce aquela região por ali, ali naquela região marítima, perto dos filisteus, de Gate, Ecrom, Gaza, Asquelon, etc. Mas Paulo depois se converte, a igreja chega a Antioquia, de Antioquia faz a primeira viagem missionária, passando por a ilha de Chipre, depois Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, Perge da Panfilha, depois ele vai por cima por Troade, passa lá, Filipos, chega na Europa, Filipos, né, Corinto, Tessalônica, Atenas, a terceira viagem, o evangelho assim se espalha pelo mundo inteiro. Surgem algumas igrejas principais, como a igreja de Jerusalém, depois Antioquia, depois Alexandria, depois surge Roma, depois surge Constantinopla. Depois nós vamos encontrar então as perseguições, as 10 grandes perseguições. Depois do fim das perseguições, a igreja torna-se religião oficial do Estado, o edito de tolerância, né, 313, depois 380 o edito de Teodósio, baixou um decreto por todo o sul do império deveria aceitar a fé cristã. Depois nós temos então, começa o período dos monastérios, as pessoas começam a recolher nas montanhas, nas catacumbas, nas cavernas, ficar orando o dia inteiro. Os monacós, monge, a palavra monge quer dizer solitário, né? Acha que fazendo assim vai ser salvo. E nós temos até nesse tempo aí o termo anacoreta, do grego, quer dizer chamado retirado ou fugitivo, né? Teve muitas ordens beneditinos, dominicanos, e muitas ordens apareceram por aí. Começou com Santo Antônio, foi o primeiro deles que se retirou, né? Agostinianos, domicianos, beneditinos, carmelitas, franciscanos, capuchinhos, jesuítas. Depois o surgimento da Igreja Católica, lembrando que a palavra católica quer dizer correta, verdadeira, quer dizer universal, era uma maneira de distinguir a igreja correta da igreja herética, de Ário, de Pelágio, de docetistas, de montanistas, de marcionistas, de pelagianistas. Depois, o primeiro Papa surge quando Focas, imperador que havia derrubado Maurício, dá proeminência para o bispo de Roma, né? Então, o primeiro Papa na época foi Leão I, que pegou essa primazia, o bispo de Roma tornou-se o principado maior, né, de todos. E depois, o grande Papa maior de todos mesmo, o papado só distinguiu, só começou a aparecer no mundo a partir de Gregório, chamado o Grande. Nessa aula de hoje falaremos então desse tempo aí, o verdadeiro maior Papa de todos, que foi Gregório o Grande. Então nós temos aí o Imperador Justiniano, que é do tempo do Oriente, no século VI, e Gregório foi o único Papa digno da menção deste século. O seu caráter pode se apresentar como modelo de maior parte dos prelados piedosos do seu tempo. Apresentava uma mistura de brandura e arrogância, de piedade simples e extraordinária superstição, de altruísmo e ambição, de doçura e de intolerância clerical, de pureza pessoal e corrupção eclesiástica. Considerado como homem, há nele muito para inspirar a respeito e estima. Considerado como papa, é o eclesiástico altivo, intolerante, iludido, como são todos o que ocupa a cadeira papal. Contudo, é agradável acrescentar que Gregório não foi Gregório que procurou para si a distinção de ser elevado à sé de Roma.
Impôs essa posição o ardente desejo do povo, que o estimava e respeitava pela sua fervorosa piedade e atenção para com os pobres. A sua história prévia mostra claramente que ele sempre evitava o reconhecimento e os aplausos mundanos. Quando morreu seu pai, que era senador de Roma, neto do Papa Félix, ele viu-se de posse de boa fortuna. Mas não era homem de se entregar a confortos e gozos egoístas. Recebeu as suas riquezas como se fosse um mordomo de Deus. E logo se edificaram 6 mosteiros na Cilícia, como testemunho da sua fiel mordomia, para receber as pessoas que queriam separar-se do mundo, né? Também cedeu o seu palácio em Roma para fim semelhante, e desde então ele próprio levou uma vida de monge. Desde a ordem mais baixa, cujos deveres servis, ele não considerava abaixo de sua dignidade, e foi-se gradualmente elevando-se à posição de abade, que é o chefe do mosteiro, onde passava seu tempo em oração e estudo da Bíblia e nos trabalhos mais altruístas. Depois, deve ter sido pouco mais ou menos por esse tempo, que teve um lugar, um acontecimento interessante e notável. Referimos a visita de Gregório a um mercado de escravos, onde ele prendeu a atenção à presença de 2 rapazes ingleses de fisionomia atraente que ali estavam para serem vendidos. Ele disse: como é possível que o anjo das trevas possua crianças tão bonitas? Pois uma tal beleza de fisionomia careça daquela beleza ainda maior da alma. Quando lhe disseram que os rapazes eram anglos, ingleses, acrescentou: chamai-os então de anjos, pois têm rostos angélicos. É uma grande pena que eles não partilhem a glória que há de ser revelada perante os anjos de Deus. O zelo missionário que Gregório sentia foi despertado por esse insignificante incidente. E ele obteve licença do Papa da época, então, para partir para a Inglaterra. E antes 3 dias da jornada, foi mandado voltar. A estima do povo por ele fora mais forte do que a sua abnegação. E por isso pediram que ele voltasse. Acabou que ele nem foi para a Inglaterra, né? Tiveram que voltar. E depois disso não teve mais licença para voltar para o seu mosteiro. E quando o Papa Pelágio morreu, no ano 590, foi ainda muito contra a sua vontade, para a cadeira que vagara. Apesar dos muitos cuidados que o seu novo cargo exigia, Gregório não esqueceu as necessidades da Inglaterra. E um dos seus primeiros atos como pontífice foi organizar uma campanha de monges missionários sob as ordens de Agostinhos e mandá-los para a Inglaterra. Desembarcaram na Inglaterra meses depois, mas quando chegaram, viram que o evangelho já era conhecido no país, que já havia muita gente convertida. A rainha de Ethelbert, filha de Clotário, I rei da França, era uma delas. E devido à sua influência poderosa, foram os monges muito bem recebidos e deu-se princípio a uma grande obra evangelizadora na Inglaterra. Desse modo, o evangelho se espalhou pela Inglaterra e, segundo alguns escritores cristãos do século II, sabemos ter havido professores de cristianismo em todos os países conhecidos dos romanos. E, além disso, somos informados de que vários bispos da Inglaterra estiveram presentes no Concílio Geral do século IV. A retirada, porém, das tropas romanas, pouco mais ou menos por esse tempo, quase neutralizou a sua primeira influência e importância. Mais tarde, o país foi invadido pelos saxônios e pelos hunos, que eram pagãos, cruéis e sem compaixão na guerra, e o seu ódio ao cristianismo pôs-se em evidência pelo zelo com que procuraram examiná-lo. Alguns cristãos, contudo, procuraram salvar suas vidas e refugiaram-se nas montanhas e nas regiões de Gales, onde ficaram até a chegada de Agostinho. Então o evangelho na Irlanda a Irlanda foi evangelizada pelos escoceses, né? E os escoceses pela Irlanda. É o chamado escocês Patrício evangelizou a Irlanda. E Patrício foi convertido durante 6 anos de seu cativeiro ao recordar-se de um certo texto das Escrituras Sagradas que aprendera de joelhos com sua mãe nas margens do rio Clyde. Patrício, o nome dele era Sucate, mas quando partiu na sua viagem missionária para a Irlanda, mudou-se para Patrício, para mostrar sua origem nobre. Então, um da Irlanda evangelizou a Escócia, que era Columba. Columba partiu da Irlanda com 12 monges e chegou à Escócia. E o Patrício, que era escocês, evangelizou a Irlanda. Então, nós temos aí as trevas aumentam, os missionários nessa época saíram para todos os lados, foi um período de evangelização. O reinado de Gregório foi um período de grande evangelização. Ele teve essa mente, foi no tempo do Gregório que a abominável ideia do purgatório foi primeiramente discutida. Também foi um período não só de boas coisas, foi também de péssimas coisas, né? Foi no período da igreja, do reinado dele, que apareceu a doutrina da purificação por meio do fogo, como sendo um fato decidido. Foi aí que apareceu, então, Agostinho combatendo essas coisas, né? Primeiro a lembrar da doutrina, aliás,
foi quase tão vagas como na verdade eram as especulações de Agostinho, que foi o primeiro a lembrar a doutrina de um estádio médio. Aliás, Agostinho é que começou com essa história de estádio médio. Entre o céu e o inferno havia um estado de purgar, né? A pessoa depois que morresse. E foi no tempo do Gregório que foi oficializado o purgatório. Tinha até a venda das indulgências, né? Que indulgências eram aqueles documentos que tiravam a pessoa do purgatório e levavam para o céu. A maior parte da religião apelava mais para os sentidos carnais do que para a compreensão espiritual do homem. Nesse tempo também apareceram as relíquias, né? Ossos de João Batista, ossos de Paulo, ossos de Pedro, cabeça de fulano, uma coisa terrível. E crucifixos para tudo quanto é banda. A simplicidade do culto cristão tinha desaparecido debaixo da pompa do ritualismo, né? E aqueles que adoraram o Senhor vinham de lá confessando que apenas tinham ficado deslumbrados pelos padres. Na verdade, alguns se queixavam de que a celebração dos ofícios divinos nas igrejas era maior que o pecado, que o próprio cerimonial dos judeus. Então é um tempo bem triste para a igreja, porque Jezabel havia entrado dentro da igreja, e a carta da igreja te atira, né? Quando surgem tanta coisa errada nesse período, surgem tantas coisas terríveis, e nós temos que ver isso bem detalhadamente nas próximas aulas, quantas coisas aprofundaram apareceram nesse tempo aqui, depois de Pérgamo. Então, o primeiro tempo é o tempo que mais o clero também se tornou ignorante, né? Porque Gregório o Grande impedia a continuação dos estudos profanos, produziu um resultado deplorável, que é a ignorância do clero. Muitos dos padres não sabiam nem ler nem escrever os próprios nomes. A língua grega estava esquecida da Bíblia, então pouco se lia, porque se não sabia ler. Os bispos não tinham aptidão para compor seus próprios discursos e aproveitaram-se vergonhosamente das homilias dos primeiros anciãos, dos pais da igreja. Quase toda a literatura que circulava entre o povo consistia na mais extraordinária lenda dos mártires e das vidas fictícias dos santos. O orgulho, a avareza do clero era o que havia naquele dia, né? Os mosteiros também se tornaram instituições pérfidas. Havia também questões entre os monges e os padres por causa da usurpação, briga entre monges e padres por causa de pedaços de terra, né? Uma coisa muito terrível. O poder temporal subiu a cabeça da igreja, né? E os papas dominando com poder total. Foi nesse tempo, então, que o usurpador Focas, que matou o imperador Maurício, deu ao papado, o bispo universal. Declarou que a igreja em Roma era o bispado universal. E Gregório foi o primeiro grande papa, né? Havia dado esse Focas, então, deu esse título de bispo universal. E Gregório foi o primeiro, chamado Gregório o Grande. A grande mancha que enegrece o seu caráter é, sem dúvida, ele ter sancionado o ato sanguinário de Focas. Ele autorizou a morte, ele compactuou com a morte do assassinato do imperador Maurício, feito por Focas. E aí, a supremacia eclesiástica estabelecida, começaram os papas subsequentes a voltar sua atenção para o alargamento temporal da sé papal, porque Focas deu um pedaço de terra para que a sede tivesse autonomia e fosse construído um palácio, né? Então, a partir dali, a coisa descambou completamente. No ano de 653, o Papa Martim não foi só levado perante o Tribunal de Justiça, mas foi encarcerado e houve uma contenda muito grande entre o poder temporal e o poder espiritual. Vamos ficando por aqui, então, com essa aula que tratou principalmente desse período chamado o período do Papa Gregório o Grande, quando então surge, no tempo também apoiado por Agostinho, a doutrina do purgatório e outras coisas mais. Fica na paz, tchau, tchau.